Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura. Treinei hoje, saiu sem enrolar, Escritura. Glórias ao Senhor Jesus. Leram aí Gênesis do capítulo 1, no capítulo 1, verso 6 ao 10, fizeram aí o dever de casa, 6, 7, 8, 9, 10, 5 capítulos. Espero que vocês tenham lido a Bíblia, tá, gente? Se não conseguir ler a Bíblia, vem também participar aqui, pelo menos para você ter noção do que a gente vai tratar, do que a gente vai falar. Mas, se possível, leia. O ideal é meditar, é refletir, é separar um tempinho de 30 minutos, 40, para estar lendo aí com cuidado os versículos dos 5 capítulos, aí bem devagarzinho, né, degustando ali, percebendo ali as dúvidas, as curiosidades, anotando igual eu dei a dica ontem, riscando a Bíblia, fazendo observação, colocando um asterisco, tá? É assim que a gente estuda a palavra do Senhor, ok? Carol, tá por aí? Já saiu do trabalho? Já chegou em casa? Ou tá no trabalho ainda? Lavando os instrumentais aí, assistindo a live? Eita, Jesus da glória. Aproveita, Carol, coloca por favor o link da live aí na igreja, se possível, tá? Se você tiver aí ainda. Amém, gente? Hoje nós vamos continuar de onde nós paramos ontem. Ontem nós paramos no capítulo 5, onde nós abordamos a respeito, a última coisa que a gente falou foi a geração de Sete, né? A geração de Sete. E a gente falou sobre a genealogia a partir de Sete até Noé. E Noé gerou Sem, Cão e Jafé. E aí a gente começa no capítulo 6. Alguma coisa aí, tá? Pera aí, só um momento. Antes de dar um tempinho que o pessoal tá entrando, até que o pessoal entra, deixa eu só deixar aqui um aviso, tá? Na minha bio aí, gente, tem um link aí, ó. O Linktree Arauto de Deus, onde está a setinha amarela. Vai lá, lá tem meu e-book, lá tem um link para a Amazon, onde você pode fazer suas compras e a gente recebe uma comissão. Lá tem uma jornada ao santuário, que é a minha mentoria, né, que eu estou fazendo aí de 15 em 15 dias. Se você quiser saber um pouco mais sobre jornada, você pode entrar no Linktree ou então nessa setinha vermelha aí, a jornada, e aí lá você recebe algumas informações a respeito dessas mentorias quinzenais, que inclusive nessa sexta-feira agora vai ter a mentoria número 2. Pelo que eu estou percebendo, as mentorias os meses vão se alongar, viu? Porque o módulo 1, que eu achei que seria 2 ou 3 aulas, eu tô achando que vai chegar perto das 5. Tô achando. Vamos ver, né? A gente aos poucos vai caminhando e Deus vai criando e vai formando e a gente vai, preocupa não. Esse ano é uma criança, né? Tá no início dele ainda, então se durar o ano todo não tem problema, tá? Eu falei que seriam 6 meses, mas é bem capaz que passe dos 6 meses de mentoria, viu? Porque eu estou fazendo as coisas com bastante cuidado, com bastante detalhe, para que fique bem completo e ajude qualquer um que queira entender um pouco mais da vida cristã e como realmente ter um encontro pessoal com Cristo, poder se examinar para poder avaliar e ver se realmente é um cristão de verdade ou não, porque muitos são os cristãos enganados nos nossos dias, tá? Então na jornada a gente vai estar trabalhando isso aí. A operação do erro está acontecendo, muita gente está ouvindo falso evangelho, está vindo para a igreja sem ser convertido, ficando de engano na igreja, achando que teve um encontro com Cristo e não teve. E o propósito da jornada é tentar despertar ou criar a oportunidade para cada um poder se examinar e ver se realmente já se rendeu total e completamente ao senhorio de Cristo, foi selado pelo Espírito Santo, realmente é um cristão verdadeiro. Tem pessoas que têm dúvida, né? Que não tem uma fé uma convicção, que é uma evidência, é uma das evidências que aponta para um possível não encontro com Cristo, é a dúvida no coração, tá? Mas a gente vai abordar isso lá no Jornada, são mentorias quinzenais. Quem quiser entender um pouco melhor a respeito disso, vai no destaque, né? Essa primeira bolinha de destaque aí no meu perfil, ou então lá no Linktree, o link na bio, lá você tem links sobre isso. Hoje nós vamos continuar falando
sobre Gênesis, agora dos capítulos 6 ao 10. Ontem eu pedi que vocês lessem, tá? Os capítulos aí de 6 a 10 e que anotassem as suas dúvidas, né? Os seus questionamentos, fizessem perguntas, reflexões e as trouxessem hoje. Também falei com vocês que era para vocês tomar banho, passar perfume, escovar os dentes, porque possivelmente eu abriria a câmera no dia de hoje para participação de vocês que estão aí comigo, tá? Claro, quem quiser, não é obrigatório participar, tá? É só quem realmente quiser fazer a sua pergunta, né, ao vivo, compartilhar aí a sua dúvida conosco, tá bom? Ou quem sabe dar a sua opinião a respeito de algo. Eu vou estar abrindo aqui o espaço para que outra pessoa também possa participar. Se eu me lembro bem, a pessoa manda o convite para mim. Eu acho que tem umas perguntinhas aí, quero participar da live, alguma coisa assim. Você toca nisso aí, porque aí eu recebo um aviso de que tem alguém querendo participar da live, tá? Aí eu posso selecionar você e você entra comigo aqui ao mesmo tempo, tá? É assim que funciona. E aí na hora de sair, eu não sei como faz na hora de sair. Pra falar a verdade, eu não sei, porque eu nunca entrei na live de ninguém. Oi, Karine. Oi, Bela. Oi, Karine tá por aí de novo. Glórias a Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida, Karine. Kevin também entrou. Gente, quem foi que leu aí dos capítulos 6 a 10? Levanta a mãozinha aí, por favor, pra gente poder saber. Quem tirou um tempinho no dia de hoje para ler a Bíblia do capítulo 6 ao 10? Levanta a mãozinha aí pra eu saber, por favor. Por favor. Não é possível que ninguém leu, gente. Gente, não faz isso não, gente. Por favor. O projeto não é para eu ler. O projeto é para que nós lêssemos, tá? Lêssemos, nós, tá? Não é só para eu ler sozinho, não. Você tem que se expor às Sagradas Escrituras. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a pregação, ou através, bem-aventurado aquele que ouve, né? E aquele que lê as promessas que estão contidas, é o que está lá em Apocalipse, né? Então, gente, tá? Vocês têm que esforçar um pouquinho aí, viu? Quem leu aí, por favor, tem alguma dúvida antes de eu começar a falar a respeito, tá? Eu não quero que isso aqui vire um estudo bíblico. Eu quero que isso seja um diálogo, tá? Com a participação de todos, se possível. No capítulo 6, é um dos capítulos mais discutidos na teologia, é o capítulo 6. Ninguém respondeu, mas então vou orar, tá? Para que a gente possa dar início à reflexão de hoje. A gente vai refletir nos 10 capítulos, olhar o que há de mais importante em cada um deles, tá bom? Então o tempo para começar nós temos, que é 9h30. O tempo para terminar é quando terminar os 5 capítulos que a gente colocou para refletir. Ó, Zilda falou que leu. Parabéns, Zilda. Deus abençoe sua vida. Vamos orar para que Deus venha tomar a primazia agora. Pai amado, vemos humildemente, ó Deus, lhe render graças mais uma vez por essa rica oportunidade, por mais um momento de live, mais um momento em que iremos falar a respeito da Tua Palavra. Rogamos que o Senhor venha assim trabalhar em nós, ó Deus. Venha abrir o nosso entendimento, trabalhar em nosso coração, nos dar a sabedoria, o discernimento necessário para que possamos compreender, Senhor, as verdades contidas na Tua Palavra, que possamos ser confrontados com a Tua bondade, com a Tua verdade, e se houver erros em nós, defeitos, desvios que precisam ser consertados, ó Pai, diante de Ti, que Seu Santo Espírito venha trabalhar em nós, nos ensinando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, para que vivamos de maneira a honrar, exaltar e glorificar Teu santo nome onde quer que o Senhor nos coloque. Tá? Intercedo aí por aqueles que estão presentes, por aqueles que vão entrar, por aqueles que vão assistir no dia de amanhã, que o Senhor venha estar abençoando todos, preparando todos, ensinando todos e colocando em seus corações o desejo de participar, de fazer essa leitura bíblica durante todo esse ano, tá? Vamos andar juntos aqui, Senhor. Trabalhe no coração do pessoal, traga, e que todos possam gastar um tempinho aí das 24 horas do dia, separar um pouco mais, um pouco do seu tempo ali para poder buscar mais ao Senhor. Rogo, Deus, por minha vida, por que você venha ter misericórdia, venha me capacitar, que eu venha ser útil em Tuas mãos para poder compartilhar daquilo que você tem colocado no meu coração. É em nome de Jesus que oro, e todos dizem
Amém, amém. Ó, Giron chegou aí, o Giron chegou, Laurineia, Kate, Giovanni apareceu por aí, Cidinha, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Olha, eu pedi para vocês separarem as dúvidas, tá? O que que você achou de mais interessante no capítulo 6? O que é que te chamou a atenção no capítulo 6? Qual é a dúvida que você tem no capítulo 6 de Gênesis? O capítulo 6 de Gênesis é um dos mais conturbados, tá? Mais discutidos, mal interpretados, mal entendidos, sabe? No meio teológico é o capítulo 6. Existem muitos debates no capítulo 6 de Gênesis, tá? Mas qual é a curiosidade, qual é a dúvida, o que é que te chamou a atenção no capítulo que você queira, né, compartilhar, queira perguntar, para que a gente possa falar aqui, para que eu não fique só eu falando aqui. Hein? Alguém quer entrar ao vivo aí, fazer a sua pergunta, o seu comentário, falar a respeito do que percebeu no capítulo 6 que chamou a atenção, para depois a gente comentar a respeito? Alguém quer entrar? Opa, olá, Zilda já vem. Zilda já veio com tudo, já veio com tudo. Quem são os tais filhos de Deus, né? Esse é o grande o grande nó que existe nesse capítulo aí, que todo mundo tenta desatar, mas alguns dizem que consegue, né? Mas a dúvida sempre fica, viu, Zilda? Sempre fica. Vamos falar a respeito disso, né? Isso está escrito logo no início, no verso 2, né? A gente vê no verso 1 escrito assim: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas, tá? E aí existe uma distinção aqui entre filhos de Deus e filhos dos homens. Há uma distinção, há uma diferença. E aí muitos pegam esse versículo e uma das teorias a respeito do que significa filhos de Deus é que eles são o quê? Alguém sabe? Chuta aí. São duas teorias mais propostas, né? São duas teorias propostas, duas teorias que são aceitas e debatidas, né? Olha lá, André colocou: os filhos de Deus, eu acredito que são os anjos. Aí, ó. Andréia é da linha mais mística, né? Vamos colocar nesse contexto aí. A linha como vou dizer a palavra? É da corrente mais é mais mística mesmo, né? Que filhos de Deus aí correspondem aos anjos, por causa que Deus fala no livro de Jó a mesma coisa. Moisés escreve a mesma coisa. Os filhos de Deus estavam passando ali no céu, com ele veio o Satanás no meio dos filhos de Deus, e aí os filhos de Deus lá são anjos. Satanás vem em meio aos anjos conversar com Deus ali no céu, tá? Por causa dessa referência de filhos de Deus lá em Jó, é que se faz a ligação, já que foi Moisés que escreveu Jó, né? E aí Moisés escreveu Gênesis, então ele usou o mesmo termo lá, filhos de Deus, o mesmo termo, os filhos de Deus aqui. Se lá é anjo, aqui também deveria ser anjo. Só que a Bíblia vem nos ensinar no Novo Testamento que quando nós formos para o céu, ninguém vai se casar, não vai haver mais sexo depois que Deus fizer novas todas as coisas. A Bíblia, para poder falar a respeito disso, falar que não vai haver casamento, não vai haver mais sexo conjugal, ela fala, Jesus fala que nós seremos como os anjos. Uai, se os anjos não fazem sexo, como é que os anjos teriam feito sexo em Gênesis capítulo 6? Se Jesus dá a entender que quando a gente for para o céu, ninguém vai se casar e todos serão como os anjos. Vocês estão entendendo de onde é que vem aí, às vezes, o conflito e a dificuldade de se aceitar que filhos de Deus aqui sejam realmente os anjos caídos? Não são nem os anjos de verdade, os anjos que estavam no céu, não, tá?
Os anjos que seriam aqui seriam os anjos caídos, aqueles que vieram da rebelião do céu, aqueles que caíram junto com Satanás, seriam demônios na realidade, né? Os demônios é que teriam feito sexo com as mulheres dos homens, tá? Eram os anjos caídos, e não os anjos de Deus, mas os anjos que vieram junto com Satanás, tá? Eu tenho uma certa resistência em assimilar essa vertente, tá? Essa compreensão a respeito disso, por causa do que eu acabei de falar a respeito de Jesus comparar, né, a nossa natureza ali, ou as nossas funções sexuais com as dos anjos, não tendo casamento mais no céu, dando a entender que não tem mais sexo no céu. Então, se não tem sexo no céu, como é que esses anjos fariam sexo aqui na terra? Fica um pouco complicado de assimilar, tá? A outra corrente teológica, ela é mais natural, ela não é tão sobrenatural, tão mística, ela é mais natural, ela é mais racional. Porque se a gente olhar no capítulo 5, a gente vai ver que ali na descendência de Sete, depois que Sete nasce, no capítulo 5, 4 ali, eles começam a adorar novamente a Deus. Eu acho que é no capítulo 4, né? Que eles fazem o altar e começam a adorar novamente a Deus. Capítulo 4, fala lá: e 7 meses também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 4, verso 26. Tá? Então, eles começam a adorar. Abel é assassinado, Caim é expulso da presença de Deus, e aparentemente durante um período de tempo não houve adoração a Deus até o nascimento ali de Sete e seu filho Enos. Então eles voltaram a adorar o Senhor. Isso está ali no final do capítulo 4. Então o que os teólogos mais racionais dizem é que filhos de Deus ali seriam os descendentes de Sete, tá? Porque os descendentes de Caim, através de Caim, todos os descendentes de Caim, infelizmente, não estavam mais em comunhão com Deus, tá? A gente viu que a bigamia surgiu da descendência de Caim, o primeiro homicídio surgiu da descendência de Caim, a primeira arma de guerra surgiu da descendência ali de Caim. Então Caim foi o que construiu a primeira cidade, tá? Enquanto que Deus colocou o ser humano em comunhão ali, né, em harmonia com a natureza, Caim foi lá e fez a primeira cidade, se afastando da natureza e criando algo diferente, né, daquilo. Então, se você for olhar aí, as cidades, infelizmente, não ajudam, não promovem o conhecimento de Deus de certa maneira. As cidades geralmente são antros de perdição, tá? Onde há muito desenvolvimento, infelizmente há muito afastamento de Deus, infelizmente, né? Em vez de as pessoas desenvolverem intelectualmente e se aproximarem, quanto mais tecnológica a cidade, quanto mais conhecimento científico há na cidade, aparentemente mais as pessoas ficam racionais e céticas a respeito do sobrenatural de Deus, a respeito do espiritual, tá? Então a cidade não é muito bem vista nesse quesito, mas a gente sabe que foi Caim que fundou, e hoje todos nós vivemos em cidades, né? Mas eu creio que Deus gostaria que a gente vivesse em meio à natureza, tá? Em harmonia com ela, como Ele colocou Adão e Eva, seria o ideal, tá? Mas a gente infelizmente não vive assim. Então, o que acontece aqui, na minha perspectiva, é que os descendentes de Sete, os netos, tataranetos dele ali, tá? Eles se encantaram com as filhas que eram descendentes de Caim. E aí acabaram fazendo julgo desigual, tá? Acabaram fazendo mistura, coisa que Deus não aprova. Deus quer que a gente se case com as pessoas que professam a mesma fé que nós, para não haver confusão, tá? E eles acabaram se corrompendo, né? Os filhos descendentes de Sete se misturaram com as filhas descendentes de Caim, e com isso praticamente quase que toda a humanidade ali que vivia naquela época se corrompeu. E é o que a gente vai ver no capítulo 6,
Deus falando já no verso 3. No verso 3 Deus fala: então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne. Seus dias serão limitados a 120 anos. E a gente vai perceber que Deus fez isso por causa da maldade que havia no coração deste povo. Deus chega a falar que se arrependeu de ter criado, né? Ter criado o ser humano. E aí ele decide o quê? Destruir todos os seres humanos da face da terra. Ele fala lá no verso capítulo 6, no verso 5: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Então, da mistura se corrompeu praticamente quase toda a humanidade, né? Havia duas linhas dentro, uma temente e outra não temente. Da mistura das duas linhas se corrompeu toda a humanidade ali e todos eram maus. Dentre eles só se destacou Noé, o qual achou favor de Deus, achou graça perante os olhos de Deus. Foi o escolhido que Deus separou ali no meio dessa multidão de pessoas corrompidas. Se destacou Noé como um homem íntegro, justo, e achou graça aos olhos de Deus, e Deus o chama para construir a arca, tá? Por isso que do céu irá descer a cidade nova, Jerusalém, a única, né? A única construída por Deus. A única construída por Deus de verdade, né? Vai ser uma cidade realmente consagrada, né, André? Diferenciada, não aquela que Caim construiu, que promoveu todo tipo de pecado, mas vai ser um melhor, maior e melhor. Os do céu não têm pecado como Adão e Eva no princípio, Sodoma e Gomorra, os anjos. A Karine colocou: eu acredito que não haverá casamento pelo fato de encontrar pessoas que conhecemos aqui na terra. Também tem isso, né? Apesar de que Deus fala que toda memória será apagada, né? Tem esse contexto aí também. Então a gente não vai lembrar do que aconteceu aqui na terra. Então, olhando essas duas linhas de pensamento entre ser anjos caídos e serem descendentes de Sete, eu me inclino mais para a descendência de Sete, tá? Até porque com essa mistura, com esse julgo desigual, né, que houve aí, toda a humanidade se corrompeu e se distanciou dos caminhos de Deus. Apenas Noé é que seguiu firme ali, buscando ao Senhor, e por causa disso achou graça aos olhos de Deus, e Deus o separou para ser o pregador, né, do juízo final ali naquele contexto, tá? Outra coisa que me chama a atenção: Deus limita os anos a 120 anos. Não é isso? Confirma comigo? Deus limita os anos a 120 anos. O povo geralmente vivia muito ou pouco. O povo geralmente vivia muito ou pouco naquela época. O povo vivia muito ou pouco naquela época? Muito. A gente viu lá na genealogia lá. Direto em 900 anos, 800 anos, 900, 850, 800, 900. Tudo fica por volta aí de 800 a 900 anos em média, tá? Se a gente pensar que hoje, você, a gente pode chegar estourando aí uns 80 anos, 90 anos aí, se tudo der certo, 90 anos de idade. Imagina viver 10 vezes isso a mais. Imagina você na sua vida. Você deve ter 20 anos hoje, 25 anos, 30 anos. Imagina o quanto que você viveu em 30 anos. Imagina o quanto você viveu em 40 anos. Hoje eu tenho 43. Eu tenho 43. Eu já vivi 43 anos. Se eu chegar até os 80, eu vou dobrar a minha idade. E eu vivi muita coisa em 40 anos. E eu ainda posso, se Deus permitir, viver mais 40 anos, que dá pra chegar. Muita gente chega até os 85, 90, dá pra chegar. Imagina, eu vou ter que viver minha vida toda, até os 86 anos, o dobro. Dá pra eu chegar até lá. Agora você imagina chegar aos 800 anos.
Gente, tenta imaginar aí o quanto de conhecimento esse povo não tinha. Você acha que a tecnologia nos dias de hoje é muito desenvolvida? Você imagina um cientista que na nossa era que vive 80 anos, e naquela época um cientista vivia 500, 600, 700 anos. Imagina um cientista estudando e desenvolvendo tecnologia naquela época dessa forma. Tá? Não é à toa que há registros de fósseis aí arquitetônicos, vamos colocar nesse sentido, maravilhas aí da construção civil, que atualmente, com a tecnologia que nós temos hoje, não consegue replicar construções encontradas aí na arqueologia, como as pirâmides lá do Egito. Nós não temos a tecnologia hoje suficiente para fazer uma pirâmide daquela que é tão antiga quanto Adão e Eva aí nesse quesito aí. Quanto aí os antediluvianos, tá? Então, aparentemente, as pirâmides vieram antes do dilúvio. Elas foram construídas, a história de hoje quer que você acredita que elas foram construídas depois do dilúvio. Só que tudo indica, porque não é somente as pirâmides que existem aí, existem outros sítios arqueológicos com construções gigantescas que não se tem explicação de como é que eles conseguiram juntar aquelas pedras que pesam toneladas. Olham lá para as cordilheiras dos Andes, para os maias, os incas, com seus templos em pedra, em cima ali das montanhas. Como é que essas pedras foram parar lá? Como é que eles conseguiram transportar pedras de toneladas lá para cima, sendo que hoje ninguém consegue fazer isso? Não tem avião, não tem helicóptero que aguente carregar essas pedras para um lugar tão alto e tão longe, de tão difícil acesso. Tá? Então assim, a Bíblia não está aqui para poder ensinar arqueologia para a gente. Mas a gente não pode fechar os olhos diante daquilo que a gente enxerga e está aí, construído. Tá? Construído. Inclusive aqui no Brasil há indícios de haver pirâmides cobertas por vegetação na floresta amazônica. Eu vi um vídeo desses aí com três pirâmides. Com tudo coberto de... Né, dá para ver os picos. Né, os picos. E perceber que tinha forma piramidal. 3. E não se encontra aqui no Brasil só. Em todo o mundo tem construções como essa. E... Não deixa, é de difícil acesso. Não há permissão para se explorar. Por quê? Alguém quer esconder alguma coisa da gente, né? Alguém quer esconder alguma coisa da gente. E se a gente olhar para o versículo 4 de Gênesis ali, do capítulo 6, versículo 4, lá fala assim, olha: naqueles dias e por algum tempo depois, havia na terra gigantes. Havia na terra gigantes. Hoje, nós seres humanos aqui, do tamanhozinho nosso, a gente não consegue construir uma pirâmide daquela, com aquelas pedras que pesam muitas toneladas. Mas a Bíblia faz referência que havia gigantes na terra. Não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza porque a gente tem muito pouco. Mas ao olhar para a arqueologia e para os achados arqueológicos, a gente percebe que a gente sabe muito pouco do que existiu antes do dilúvio. Muito pouco. Mas eles viveram por muito tempo. E possivelmente a tecnologia deles era muito mais avançada do que a nossa. Porque o tempo de corrupção do pecado na humanidade antes do dilúvio era bem recente. Se você olhar de Adão e Eva até nós, já passou muito tempo. Mas a queda até aqueles que morreram de dilúvio não tinham passado nem 1000 anos. Então eles eram muito mais espertos, inteligentes, saudáveis do que nós somos hoje em dia. Então a capacidade desse povo antediluviano para o bem seria excepcional, mas infelizmente caminhou para o mal e por causa disso Deus enviou o dilúvio, tá? É o que a gente percebe aí no capítulo 6
de Gênesis. Então somente Noé achou graça diante dos olhos de Deus, e Noé foi separado por Deus para pregar e exortar o arrependimento ali para o povo da sua época, para que eles pudessem entrar na arca. Os filhos dos anjos caídos, é isso que eu estou falando com você, Andréia. Eu não creio que sejam anjos caídos, tá? Eu não creio que sejam anjos caídos. Pode ser que a estatura dos seres humanos mesmo, tá? Na época lá de Noé, fossem um pouquinho maiores do que são hoje, tá? Eles possivelmente eles eram maiores, bem maiores do que nós somos nos dias de hoje. Tanto é que Davi enfrenta um dos gigantes que não era tão gigante quanto o gigante é mencionado aqui não, tá? O gigante de Davi seria pequeno ainda. Mas eu creio que de lá para cá a gente diminuiu. Não só no tempo de vida, mas também na estatura, né? A gente regrediu, infelizmente. Eu acho que eles eram muito maiores na época antediluviana. E a gente acabou perdendo não só a saúde, não só o tempo de vida, mas também a estatura. A gente foi regredindo, foi diminuindo. Tá? Eu não coaduno aí com essa visão de que os anjos fizeram sexo com as mulheres. Não faz sentido, tá? Geneticamente falando. Então, voltando aqui. Noé achou graça diante dos olhos de Deus e Deus separou ele para pregar. E Noé pregou durante praticamente 100 anos. E ninguém acreditou que iria vir o dilúvio. Ninguém acreditou que iria chover, porque nunca tinha chovido antes na terra, tá? Nunca havia chovido antes na terra. E ninguém creu. É similar ao que acontece com a gente. Eu falo isso, Kevin, você está falando que a teoria é estranha. Eu falo isso por causa que a Bíblia fala que havia gigantes, né? De onde é que esses gigantes vieram? Que tipo de gigante é esse? As pessoas tendem a tratar os gigantes como se fossem as pessoas famosas, de grandes conquistas, mas se a gente olha para aqueles registros que eu falei para você, da arquitetura antediluviana, de templos enormes construídos aí em vários lugares do mundo. É só você colocar aí no Google e pesquisar templos antigos impossíveis de serem construídos. Você coloca aí, vai vir um bocado de foto para você ver lugares que encontraram com templos enormes, com portas enormes. Sabe? Para que eles iam construir uma porta tão grande? Não faz sentido. Pessoas pequenas gastarem tempo para poder fazer coisas enormes, portas enormes, entradas enormes, sabe? Tetos, salões com tetos enormes. Para que isso? E a dificuldade para poder fazer esse negócio? Seres humanos normais, entendeu? Então, assim, talvez o que a Bíblia fala de gigante seja gigante mesmo. Eu estou supondo, tá? Porque não se tem evidências firmes aí, né? Não existe. Eu estou supondo aqui. Então, gigantes existiram. Talvez fossem descendentes direto realmente de Adão e Eva, porque de onde é que vem esses gigantes? Tem que vir de algum lugar. Eles não surgiram de uma outra linhagem fora de Adão e Eva. Você está entendendo? Então pode ser que os primeiros seres humanos fossem mais altos do que realmente nós somos hoje, tá? E com o tempo a gente realmente perdeu a estatura, não só a saúde, não só o tempo de vida, mas também diminuímos com o tempo, ao passar do tempo, tá bom? É essa linha de raciocínio que eu estou colocando aqui. A Bíblia não fala claramente, não ensina isso, mas ela só cita, e a gente, olhando para aquilo que a gente tem de prova, de evidência construída, deixada, dá para a gente imaginar que sim, existiu um povo maior do que a gente, que esse povo construiu as coisas que a gente hoje não dá conta de construir. Não dá conta. E a civilização antiga era muito mais evoluída que a nossa própria civilização nos dias de hoje. E a gente tende a pensar que eles vieram, como os cientistas pensam, né? Os cientistas pensam que antigamente o povo veio
Como é que é? Os Neandertais, né, vieram do homem da caverna, que não sabia fazer fogo, não sabia fazer arma de guerra. Colocar essa visão bem arcaica. Só que Deus criou Adão e Eva já inteligentes, já maduros, já desenvolvidos. Você está entendendo? Então essa teoria de evolução do homem da caverna de lá para cá não casa muito bem com a Bíblia. Tá? Não casa muito bem. Imagina a inteligência que Adão tinha, que Eva tinha. Os primeiros seres humanos ali feitos perfeitos ali diante de Deus. A inteligência que esse povo não tinha. De lá para cá a gente está perdendo. A gente perdeu a inteligência. A gente está reconquistando de certa forma depois do dilúvio. Zerou tudo. Zerou tudo. Então vamos voltar para cá. Onde é que a gente parou? Adão, a gente parou em Noé construindo a arca, tá? Então no capítulo 6, o que chama mais atenção, a gente não saiu do capítulo 6 ainda, gente. Meu Deus do céu, a gente não saiu do capítulo 6, a gente tem que chegar ao capítulo 10. Meu Deus do céu, misericórdia, dai graça, Senhor. Alguma dúvida no capítulo 6? Eu nem vou falar mais nada. Alguma outra dúvida, que eu acho que a maior que tem é justamente sobre os gigantes aí, sobre os filhos de Deus. A gente já falou sobre isso, tá? Deus manda Noé fazer a arca, ele faz a arca e Deus promete que vai matar tudo que é na terra. E manda ele recolher somente os animais que chegassem até ele. E a gente vê isso acontecendo. Casais de animais foram para a arca sozinhos, Noé só deixou entrar. E aí no dia que Deus falou que iria derramar o dilúvio, Noé entrou com a família, com os filhos, as esposas, a esposa dele, entraram dentro da arca, e o próprio Deus fechou a porta. Foi Deus quem fechou a porta. Está lá no capítulo 7. Olha, existe uma réplica, tá? É só você colocar no Google. É bem grandinha, viu? Bem grandinha. Mas você coloca no Google réplica da Arca de Noé, e teve uma pessoa que construiu olhando as medidas da Bíblia, reconstruiu a arca como ela era escrita na Bíblia. Ela fez uma arca da mesma forma que Deus colocou as diretrizes, ele fez. É só você colocar no Google réplica da Arca de Noé e vai aparecer as fotos lá para você ver o tamanho dela, viu? Tinha 3 andares, Patrícia. Ele mandou fazer 3 andares, tá? Deus mandou eles entraram e Deus fechou a porta. Quem fechou a porta foi Deus. Então quem abriria a porta também foi Deus. Então Deus fechou a porta. Da mesma maneira, hoje, quem é a arca hoje, gente? Quem é a arca hoje? Deus mandou Noé pregar falando que iria chover água, que iria haver dilúvio. E Noé pregou e somente a família dele entrou na arca, e Deus fechou a porta da arca e somente a família foi salva. Quem é a arca hoje? Quem assistiu a mentoria número 1 que eu dei aí, da jornada ao santuário, eu falei sobre isso lá. Quem é a arca hoje? Gente, vão deixar as girafas para lá. Isso, Cristo é a salvação. Isso, Karine falou a salvação, André falou Cristo. Justamente, quando você é salvo, é como se você estivesse entrando na arca hoje, tá? Cristo é a nossa arca. E hoje a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça está aberta. A gente está aqui evangelizando, está aqui falando da Bíblia, ensinando. As pessoas estão ouvindo, a fé vem para ouvir a pregação da palavra, tá? Mas vai ter um momento em que Deus vai fechar a porta. A porta da graça vai se fechar. E Jesus vai voltar em glória e poder. Não mais para salvar, mas para fazer juízo. Para condenar, para punir. Tá? A gente vai falar sobre isso na mentoria 2 do Jornada ao Santuário. Sexta-feira. Tá? Vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então, gente, Jesus hoje é a arca. E hoje existe a possibilidade. O povo naquela época não acreditou. Noé e a sua família entraram, fecharam as portas, e aí a Bíblia fala que começou a chover 40 dias e 40 noites. E aí, gente, a água veio de onde? Veio do céu? A água veio do céu? A água que do dilúvio veio do céu? Fala aí pra mim. O que é que vocês viram aí?
ao ler o capítulo 7? O que é que Deus fala? Veio do céu água. Isso, ó aí, ó. Karine tá estudada nesse negócio, viu? Karine tá estudada. Glórias a Deus por isso, Karine. Tá faltando um pequeno grupo aqui, mas tá fazendo dever de casa em casa. Parabéns, isso aí. O filme de Noé, aquele filme de Noé que lançaram mais recente aí, eles retrataram muito bem o que aconteceu. Cientistas hoje já sabem que embaixo da terra, dessa terra onde a gente constrói nossas casas, que nós andamos, debaixo aqui da nossa terra, existe um oceano de água, com maior quantidade de água do que os oceanos que nós temos na superfície. O oceano que está debaixo da terra é maior que o oceano que está na superfície. Esse oceano que você vai no Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico. Sabe essa água toda que tem no nosso planeta, que a gente vê ele azul do espaço? Essa água que você vê aí, ela é menor do que a quantidade que existe de água debaixo da terra. Você está entendendo? Então a água subiu, se rompeu, os abismos que estão lá embaixo, Deus permitiu, através de terremotos, fissuras, que eles viessem para cima. E eles explodiram para cima, tá? Aí alguns dizem que por causa desses jarros de água para cima, a água começou a cair, né? É igual você pega a mangueira e você joga a mangueira e faz o jato de água de mangueira para cima, e de repente a água desce e começa a cair sobre você. Alguns cientistas que creem na Bíblia e tudo, tendem a falar que esses jarros vinham com a potência muito grande, e aí explodiam, e a água deles é que caía, e parecia que estava chovendo, mas na realidade eram as águas do abismo que estavam inundando a terra. E tinha esta aparência de que estava chovendo, mas não estavam vindo do céu realmente. Era a queda das águas que estavam saindo em jatos de várias partes do mundo, do planeta aí, para inundar a terra toda, tá? Essa é uma das teorias. A outra teoria eu não vou entrar aqui, eu vou falar aqui não, porque dá muito problema. Muito problema. Essa outra teoria eu vou falar com vocês quando eu abrir a comunidade, tá? Aí lá a gente vai ter mais liberdade para estar falando de outras teorias. Mas aqui eu vou colocar aquela que é mais aceita aí por todo mundo, tá? Bacana? Vocês entenderam, né? Então Deus meio que resetou. Deus resetou ali, fez um restart, um reinício da criação. Ele inundou tudo, matou todo mundo, porque aí várias vezes eu fiz questão de colocar em negrito aqui, que várias vezes Deus fala que iria matar todos os seres vivos da terra, somente aqueles que estivessem na arca iriam sobreviver. Tudo que respirava morreu, menos aquilo que estava dentro da arca. E a palavra de Deus, e Deus não mente, Deus não mente. Então Deus fez um restart, tá? Zerou tudo e começou tudo de novo a partir da família de Noé, tá? A terra foi destruída, foi só o que Noé pregou. A terra que foi destruída foi só o que Noé pregou. Noé pregou aquela época de que haveria um dilúvio, porque Deus o havia alertado a respeito do dilúvio, a respeito da destruição da terra, e de que aqueles que não entrassem na arca iriam sucumbir. Só que eles não creram que algo dessa forma iria acontecer, porque nunca tinha caído água do céu e nem saído muita água da terra. Só era um vaporzinho que saía para poder ali molhar as plantações, né? Uma garoazinha ali, saía da terra ali, um vaporzinho, e que molhava as plantações ali. Não tinha chuva, nunca tinha acontecido, ninguém creu. Hoje nós pregamos o quê? O que é que nós pregamos hoje? Jesus está voltando. Aceitem Jesus para serem salvos. Jesus vai voltar em glória e poder, e todos os elementos
arderão e serão destruídos pelo fogo. Não é o que a gente fala hoje? Não é o que Pedro ensina hoje? Não é que Paulo fala em Tessalonicenses também? Que Deus vai destruir tudo pelo fogo? Acho que lá em Malaquias fala que a gente vai pisar nas cinzas dos ímpios que serão destruídos pelo fogo. Tá? Então, hoje nós falamos que não vai cair água, nós falamos que vai cair fogo, só que nunca caiu fogo assim do céu, né? Ninguém nunca viu cair, não é algo natural que aconteça. E hoje ninguém acredita que Jesus vai voltar, ninguém acredita em Jesus, mas em algum momento Jesus vai voltar e tudo que está escrito vai se cumprir. Deus vai destruir essa terra, com os ímpios nela. Somente a igreja vai ser salva, tá? Então, da mesma forma que Noé pregava lá, pregava lá sobre a água que ia cair e ia matar todo mundo, hoje nós temos que alertar as pessoas de que Jesus está voltando e que tudo será destruído pelo fogo. Eu acho que é Pedro que fala, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem para eu ler lá rapidinho. A gente vai ler Pedro quando chegar em Pedro, mas eu só vou citar esse versículo aqui, só para a gente dar continuidade. 2 Pedro ele fala assim: mas nós, 2 Pedro capítulo 3 verso 13, tá assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. É antes. Verso 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão em grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Então, Deus, através de Noé, falou que o mundo seria destruído com água e ninguém acreditou. Somente Noé e sua família foi salvo. E hoje nós falamos que Jesus vai voltar em glória e poder e todas as coisas serão destruídas pelo fogo. E as pessoas não acreditam. Da mesma maneira. Boa parte delas não acreditam, né? Poucas são as que estão dando ouvido. Muitas chegam a zombar, como Pedro também fala na sua epístola, né? Cadê a promessa que de muito vocês falaram, que viria, que até hoje não se cumpriu? Hoje as pessoas falam a mesma coisa. E Pedro escreveu isso há 2000 anos atrás. E hoje realmente isso ainda acontece, né? Então tudo foi destruído, somente Noé sobreviveu. E a gente vê que o dilúvio durou 150 anos, é o que está escrito lá no capítulo 7, no final do capítulo 7 fala: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, ó, 50 anos, 150 dias, né? Choveu 40 dias, 40 noites, subiu a água, inundou tudo, matou tudo que estava ali, morreu todo mundo, só sobrou quem estava dentro da arca, e as águas ficaram 150 dias cobrindo todo mundo. E a gente vê a partir do capítulo 8 que Deus vai agora permitir que a água desça, retorne para os abismos, né? Que ela diminua e que Noé possa sair da arca, tá? E o que eu percebo lá no capítulo 8 que eu chamo a atenção para mim? Que logo quando Noé sai da arca, depois que a água desce toda, que ele lança a pombinha para poder ver se ela voltava ou não, e aí lança, ela vai e volta com um galhozinho na boca, no bico, depois ela vai e não volta mais, passa algum tempo, aí eles conseguem sair da arca, Deus abre, eles saem da arca. Qual é a primeira coisa que Noé faz ao descer da arca? Qual é a primeira coisa que Noé faz ao descerem da arca? Alguém sabe? No capítulo 8, gente. Eu já estou no capítulo 8. O 9 e 10 vai ser mais rápido. É porque o 6 realmente era mais puxado.
Vocês a gente tinha que conversar um pouco mais, porque vem muitas dúvidas. Não sei se... Hein? Isso, Giron! Glórias ao Senhor! Primeira coisa que Noé faz ao descer da arca é adorar o Senhor. É construir um altar e fazer um holocausto, um sacrifício ali, tá? Aí você já percebe que desde Abel, toda adoração a Deus é feita por meio de sacrifício. O primeiro a fazer um sacrifício e ensinar essa forma de adoração foi quem? Quem foi o primeiro a fazer um sacrifício? Abel foi o primeiro registrado na Bíblia a fazer um sacrifício? Deixa eu ver se vocês estão captando aí, né? A gente está no início, a gente está no capítulo 8 de Gênesis, mas lá no capítulo 2 para 3 aconteceu um sacrifício. Quem fez? Abraão nem nasceu ainda, Karim. Abraão nem nasceu ainda. Noé é antes, bem antes que Abraão. Abraão vai vir, é o tataraneto de Noé. Bem longe. Umas 7, 8, 9 gerações ainda. Quem fez o primeiro sacrifício, gente? Isso, Karine. O próprio Deus. Isso, Andréia. O próprio Deus fez o sacrifício e cobriu as vergonhas, a nudez de Adão e Eva, já demonstrando que Deus iria fazer um sacrifício para cobertura, tá? Deus ensinou a maneira que eles deveriam adorá-lo. Por que Deus ensinou um sacrifício como forma de adoração? Poderia fazer muitas coisas diferentes, gente. Mas por que é que Deus escolheu sacrifício? Sacrifício de cordeiros, de animais. Por que é que Deus focou em morte, em matar o animal como forma de adoração? Por quê? Vamos ver se vocês já estão bem treinados na Bíblia. Como expiação. Porque expiação aponta para quem, Kevin? A expiação aponta para quem? Vamos lá. Isso, Andréia. Cristo, tá? Deus queria que eles percebessem que há necessidade de uma morte. Há necessidade de que alguém morra. Que alguma coisa morra. Deus queria que isso fosse, sabe, sendo fixado na cultura, na mente deles. De que o salário do pecado é a morte e que alguém deveria morrer. Tá? E isso aponta para Jesus. O sacrifício perfeito, eterno. Jesus só morreu uma única vez para aperfeiçoar todos aqueles que chegam até ele. Uma única vez, não precisa mais do que uma. Só foi uma. Mas até que Cristo viesse, eles fizeram sacrifícios de animais, porque esses sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. Disse João, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Justamente. E este Cordeiro que está falando é justamente os cordeiros que eram usados para sacrifício no templo. Ali se compreendeu, ali se entendeu, ali se descortinou o porquê dos sacrifícios quando Jesus morreu na cruz. Ficou claro o porquê que Deus pedia para fazer o sacrifício, porque haveria de ter um sacrifício melhor, mais perfeito. Tá? De onde é que eu tirei Adão? Amém, gente? Então a gente vê ali naquele momento Noé prestando adoração, repetindo algo que ele aprendeu dos seus pais, que aprenderam do próprio Deus. Deus ensinou a forma correta de adorar, tá? E hoje em dia a gente chega com a Bíblia, para poder ensinar as pessoas a maneira correta de viver para Deus, e as pessoas querem viver do jeito delas.
E aquele sacrifício chegou a Deus, lá no verso 8, 21, com cheiro suave. E Deus falou: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos sejam maus desde a infância, nunca mais destruirei a terra com água. Tá? É o que ele afirma depois no capítulo 9. E aí no capítulo 9 a gente vê ele reafirmando isso. E ele dando o mesmo mandamento que deu para Adão e Eva: multipliquem-se e povoem a terra. Você vê Deus agora dando para Noé e a família dele. Deus zera tudo, passa a régua. A gente vai começar tudo de novo agora. Vai começar com vocês. Multipliquem-se e povoem a terra. E para prometer, para que vocês saibam que é uma promessa e que eu vou me lembrar dela, de que nunca mais destruirei a terra com água, eu porei nos céus o meu sinal. Eu porei nos céus o meu sinal. Tá? Que sinal é esse? Amém? Rugem-se. Rugem. Isso mesmo, só há um sacrifício. Jesus sacrificou, não precisa mais de sacrifício hoje em dia. O dele foi perfeito e completo. Colocou o arco, né? O arco. Por que Deus chama o arco de sinal dele? Alguém sabe me dizer? Uma curiosidade, não está aí, mas deu vontade de perguntar. Alguém sabe me dizer por que Deus chama o arco de arco dele? A gente já está terminando, viu, gente? Alguém sabe me dizer? Um arco, aliança, o que conhecemos por arco-íris, por causa que ele tem 7 cores, aliança com os seres humanos? Não. Abram aí suas Bíblias, quem tiver com a Bíblia aí, por favor, abra suas Bíblias em Apocalipse. Gente, eu vi Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Amém? Acharam aí? Apocalipse capítulo 4, verso 2, está escrito assim: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Havia um arco. Ao redor do trono de Deus, tá? E é este arco aí que Deus fala que vai colocar: porém o meu arco. O arco é de Deus. E este arco será, esse arco, né? Este arco-íris, o pessoal fala que o arco-íris será um sinal da aliança, de que Deus não destruiria mais a terra com água. Mas hoje as coisas estão reservadas para serem destruídas pelo quê? Eu já falei aqui. Hein? Pelo quê? Fogo, justamente. Estão prestando atenção. Isso aí.
Fogo. Isso, Karine colocou um emojizinho de fogo. Justamente, hoje as coisas estão reservadas para serem... É Apocalipse capítulo 4, verso 2, viu? 2 e 3, você vai ver. Ao redor do trono de Deus existe o arco celeste. É este arco que Deus faz a referência de que é dele, que ele vai colocar no céu como sinal da aliança. Da aliança com Noé, de que não destruiria a terra, mas com água. Mas a terra agora está reservada para ser destruída pelo fogo. No capítulo 9 também a gente vê que Noé, infelizmente, planta uma vinha e do fruto da vide ele faz o vinho, bebe o vinho, se embebeda e acaba dormindo de maneira descomposta, aparecendo as vergonhas nu ali. Alguns chegam a dizer que quando o cão viu a nudez do pai, que isso seria mais do que apenas ver a nudez do pai, que isso poderia significar algum tipo de moléstia sexual, tá? Já vi comentários a respeito dessa possibilidade. Aí, o que dá até a entender por causa da revolta do pai. O pai ficou muito revoltado. Se fosse só ver pelado, só porque ele viu pelado ou porque ele brincou com a nudez do pai, a gente olha assim, mas naquela época, né? É possível. Mas nos dias de hoje ninguém ia se importar de ver pelado, né? As pessoas andam pelado no meio da rua hoje em dia, não tá nem aí. Praia, todo mundo anda pelado, não tá nem aí. Tem até igreja onde as pessoas se organizam e se reúnem pelados para poder adorar. Já vi casos desse aí, fotos e tudo. Não mostrando, mas fotos mostrando que as pessoas estavam sem roupa. Então, hoje em dia é muito normal. Mas naquela época talvez fosse uma afronta muito grande ver realmente a nudez de outra pessoa sem autorização e tudo, né? Talvez realmente fosse algo muito, muito pesado. Nos dias de hoje a gente vê algo natural, normal, ninguém se espanta mais. E aí Deus amaldiçoa Cão. Amaldiçoa Cão e fala que ele vai ser escravo, a descendência dele vai ser escrava dos filhos, dos demais irmãos dele, tá? Muitos pais, filhos, noras, sogros, etc. veem a nudez na praia e fora dela. Pois é, hoje em dia tá normal. Mas talvez naquela época fosse uma coisa muito, muito, né? Uma coisa de outro mundo, né? Então, é uma das possibilidades, né? A Bíblia deixa bem claro que viu a nudez, não fala se for mais do que isso, é isso que está falando aqui. Mas em alguns momentos, descobrir a nudez em alguns outros textos na Bíblia significa sexo, tá? Significa sexo. Então, não ver e não descobrir significa fazer sexo com aquela pessoa, né? Então, fica aí a dúvida. Eu não quero pensar nisso não, mas vamos voltar aqui pra gente concluir. Quando você vai olhar, de Cão vem Canaã. E Canaã vai dar origem aos cananeus, os cananitas, né? Que é justamente aquele povo que depois Deus vai libertar Israel do Egito e vai atravessar ali o deserto, atravessar o Jordão, e Deus vai usar a nação de Israel para poder punir os cananeus, né? Que eram todos da descendência de Cão. Marcos Feliciano chegou a falar que a escravidão dos negros na África hoje era por causa de uma promessa ou de uma maldição de Noé, né? E é por causa desse versículo aqui que gerou essa bagunça toda aí, ele falando isso aí nas redes sociais, e virou um zum aí grande, tá? Amém, gente? Então o capítulo 10 é o quê? O que é que a gente aproveita no capítulo 10? Tá, no capítulo 9, o que eu quero chamar a atenção é com cuidado com a bebida alcoólica, tá? Em outras partes do mundo, cristão bebe e ninguém se escandaliza. Bebe de forma equilibrada, em família, de forma, socialmente, como dizem, né? Beber socialmente. É você estar ali acompanhando as pessoas ali para estar conversando com elas ali, se relacionando e bebendo no momento ali familiar, entre amigos e tudo mais. Em qualquer outro lugar do planeta, beber bebida alcoólica, cristão bebe naturalmente. Aqui no Brasil, na maior parte dos lugares, beber bebida alcoólica é pecado para o cristão.
porque a nossa cultura considera que cristão não bebe, tá? Então, pra gente não colocar uma pedra de tropeço, pra gente não promover escândalo, essas coisas, mas o cristão hoje não bebe primariamente para não causar escândalo, tá? Não porque a Bíblia proíba a ingerir bebida alcoólica. Paulo chega até mesmo a incentivar Timóteo a beber vinho misturado com água por causa da enfermidade que ele tinha, né? Paulo pede para não se embriagar, mas sejais cheios do Espírito Santo, mas não embriagar. Fala que o diácono não pode ser dado, o diácono não pode ser dado a muito vinho, mas pode ser dado a vinho, mas só não pode ser dado a muito vinho. O pastor já tem que abrir mão, de certa forma, do vinho. Então a gente vê esses contextos. Uma experiência minha, tá? Na época eu estava no deserto, eu tive a oportunidade de tomar uma taça de vinho. E ao tomar essa taça de vinho, foi a última vez que eu tomei bebida alcoólica, foi nesse período que eu estava lá, e eu tive a oportunidade num dia de Natal, se eu não me engano, alguém levou ali, não podia nem levar e tudo. Quem já assistiu meu testemunho sabe do que está acontecendo aí, não podia nem entrar bebida alcoólica nem nada, mas alguém providenciou ali um vinhozinho e deixaram, e eu tomei uma taçazinha de vinho. E eu fiquei alterado, porque fazia tempo que eu não bebia bebida alcoólica, eu fiquei alterado. E alguém estava fumando um cigarro perto de mim. E eu já fumei na minha vida pregressa, bem antigamente, mas há muitos anos eu tinha parado de fumar. E de repente, quando eu pedi para a pessoa uma bitocada, né, dá um trago aí do cigarro, a pessoa levou um susto. Você não é crente? Você está querendo cigarro? Você já bebeu aí, agora você quer fumar? Você não é crente? Você tem certeza que você quer o cigarro? Eu vou te dar um cigarro inteiro, você vai ter que fumar ele todo. Eu fui, disse que não, saí de perto da pessoa, tomei um banho gelado, e depois de tomar um banho gelado, quando eu me sequei, saí, eu percebi que o efeito da bebida ia fazer com que eu fumasse. Depois que eu tomei um banho gelado e que o efeito passou, que eu acordei, despertei, eu vi a besteira que eu ia fazer. Por que eu queria fumar? Então a bebida alcoólica, ela abre portas, ela abre possibilidades, tá? Que às vezes você, sem o efeito dela, nunca daria aquela oportunidade. Daí você pode até mesmo cair em adultério, fazer coisas, sabe, que não aconteceria de forma nenhuma se você estivesse são. Então, por causa dessa experiência que eu tive, eu parei de beber. Eu falei assim, não vou beber mais. Não vou beber mais porque a bebida afeta o meu discernimento e cria a oportunidade para eu pecar. Eu não vou beber mais. Aí eu parei de beber desde então. Nunca mais bebi. Uvas ao serem pisadas e um tempo delas saem álcool. Elas fermentam, né? E o vinho acaba ficando fermentado. Sobre a composição tem que observar direitinho. E tal. Mas se levar também pode até se embriagar. Sim, cristão do Brasil bebe, testemunho de Jeová bebe, né? E tudo mais. Mas eu preferia abrir mão de fazer até dentro de casa, tá? Tem irmãos que bebem. Irmãos da minha igreja, de igrejas de batista e tudo, que bebem em casa. Estão bebendo em casa, né? Estão em casa. Então cada um tem a liberdade que acha que pode ter. Na consciência dele não está pecando. E não é pecado de certa forma também, viu? Não é. Mas eu preferia abrir mão. Até mesmo para ninguém ficar perguntando, você já bebeu? Você bebe? Eu poder falar que não bebo. Porque se eu falar que bebo socialmente ou bebo em casa, a pessoa não vai entender. Vai falar, você é isso, é aquilo, você diz que é crente, faz isso. Então para evitar escândalo, evitar tudo, eu prefiro me sacrificar. Eu me sacrifico. Como Cristo se sacrificou pelo pecador, eu me sacrifico pelo pecador também nesse sentido, para não dar margem para má interpretação, julgamento, escândalo e tudo mais. Eu prefiro viver uma vida mais íntegra possível, de forma a não ser pedra de tropeço, para que outros não venham me tropeçar em mim. Tá? Esse é o foco que geralmente eu faço. Tá? Amém, gente? Então, no capítulo 10 agora, para a gente terminar, concluir a live, ufa, o que é que eu percebi no capítulo 10, tá? O capítulo 10 vai falar sobre os descendentes de Noé, vai falar sobre os filhos de Javé, os descendentes de Javé, os descendentes de Sem e os descendentes de Cão, tá? E o que é que eu percebi disso aí?
Os descendentes de Javé, aparentemente, eles foram para a Europa, se eu não me engano. Pelo que eu vi aqui, eles foram para a Europa. E não tiveram tanto contato com os descendentes de Cão e de Sem. Já os descendentes de Sem tiveram contato mais próximo com os descendentes de Cão. E os descendentes de Cão são todos os inimigos de Israel, tá? Quando você vai ver os descendentes de Cão, você vai ter nos descendentes de Cão, vai ter o Nimrod, vai ter a Torre de Babel, vai ter a Assíria, vai ter Nínive, vai ter os filisteus, vai ter Sodoma e Gomorra. Todas essas cidades, todas essas etnias vieram da descendência de Cão, que foi amaldiçoada por Noé por causa da bebedeira de Noé. Olha que situação. Povos se tornaram inimigos por causa de uma falta de vigilância. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e evitar a aparência do mal, tá? É melhor sacrificar nesse sentido do que dar margem à oportunidade para acontecer outras coisas, tá bom? E de Sem a gente sabe que veio Abraão. De Sem veio toda a sua descendência, que chegou ali até o seu pai. A gente vai estudar isso amanhã, eu acho. É amanhã, capítulo 11. E de Sem veio aí as gerações que chegaram até Abraão. Mas a gente vai estar falando sobre isso amanhã. Bacana? Terminei agora o capítulo 10. Terminamos os 5 capítulos de hoje. E fizemos em 1 hora e 13 minutos. Ai, Senhor. Tá difícil, gente, fazer esse negócio em 1 hora, viu? Eu tô fazendo de tudo para deixar esse negócio em 1 hora. Mas é porque vem, né? A gente tem que conversar, a gente tem que falar, tem que expor, tem que dar opinião. Mas é assim mesmo. Faz parte, tá? Ok, gente? Tranquilo? Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Eu vou estar aqui fazendo uma oração para terminar essa live agora. Mas foi bênção. Quero que vocês leiam aí os capítulos do 11 ao 15, por favor, para a live de amanhã, às 9h30. Amanhã é quarta, né? Gente, por favor, a partir de 9h30, fiquem atentos aí, porque eu não sei se eu vou para a igreja ou não. Mábia vai ter que ir para a igreja e alguém tem que ficar com Esther. E eu teria que ir para o culto. Então talvez eu vá para o culto e volte no culto com Esther para casa. Só que a Esther fica aqui sozinha. Eu não sei o que vou fazer amanhã. Então amanhã é bem possível que não comece 9h30. Mas existe a possibilidade de começar. Então, por favor, fiquem já atentos a partir de 9h30. Se eu não iniciar 9h30 é porque eu estou na reunião, eu estou na igreja. Eu preferi ficar lá e esperar a reunião acabar e voltar com Mábia, tá? Aí a gente vai ter a nossa live às 10 horas. Bacana? Ok? Tudo bem? Tudo bem, gente? Tá? Vocês entenderam aí, né? Por favor. Eu não sei se vou chegar aqui amanhã 9h30 a ponto de começar a live. Eu vou para a igreja, vai ter uma reunião depois do culto. Vocês estão aí conversando, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Jesus. Tô avisando aqui, tô avisando. Depois amanhã você chegar, por que não começou 9h30? Eu tô avisando, amanhã eu tenho uma reunião na igreja, ainda não decidi se eu vou ou não participar. Talvez eu vá para a oração, mas minha filha vai ter que voltar comigo, aí eu não sei o que é que eu faço com ela, porque ela vai acabar vindo para cá. Não sei que ela participe da live junto, mas fica mais difícil, que ela me pede bebida, me pede comida, me pede tudo, e acaba dificultando, tá? Então talvez fique para 10 horas. Bacana? Ok? Porque eu vou ter que esperar a Mábia chegar, para a Mábia tomar conta de Esther e eu poder ficar aqui à vontade com vocês. Porque senão eu não consigo raciocinar, gente. Homem, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, homem não consegue ter 2 coisas na cabeça. Ele só pensa em uma. Se eu começar a pensar em outra coisa, eu me perco todo. Linha de raciocínio vai embora, tudo vai embora. É difícil, é complicado, tá? Então, eu preciso ter a atenção voltada para vocês, para quem está fazendo, porque se eu tiver dupla atenção, eu não funciono. Eu não funciono, tá?
Só vocês mulheres é que tem dom para isso. Homem não tem dom para isso não. Homem é complicado. Pelo menos eu não tenho. Então vamos orar. Vamos orar para que Deus venha nos abençoar. Por isso que ele foi feito de pó. Vamos orar, agradecendo. Comecei a soluçar. Agradecendo a Deus por essa Steven com a gente hoje, Senhor, com essa live, viu, gente? Deus abençoe. Vamos orar e terminar a live, senão vai ficar mais longa ainda. Pai amado, viemos humildemente nesse momento, Deus, lhe agradecer por mais essa rica oportunidade, por mais este momento de reflexão, de aprendizado, Deus, da tua palavra. Quero lhe agradecer pela vida de cada um daqueles que estão presentes aqui agora, que separaram esse tempo para aprender um pouco mais de ti, Deus, para que possam crescer na graça, na estatura completa aí de Cristo Jesus, para que venham ser instrumentos melhores nas tuas mãos, na propagação do teu evangelho, que as informações que aqui foram ministradas sirvam de incentivo para que eles possam pesquisar em casa a respeito dos assuntos que foram tratados aqui. Existem coisas que ainda estão ocultas a nós, infelizmente existem poderes neste planeta que não querem que as verdades contidas na Bíblia sejam reveladas e todos saibam e compreendam e a verdadeira história da humanidade, a verdadeira história dessa terra, mas que o Senhor venha estar trabalhando em nós para que aquilo que a gente consegue compreender e entender seja o suficiente para que possamos transmitir a verdade àqueles que ainda se encontram aí aprisionados na mentira. Obrigado, Deus, por essa live, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ser conosco, nos abençoando o restante desse dia, já abençoando aí a nossa noite de sono, que possamos acordar amanhã dispostos para dar o nosso melhor para louvor e glória do teu santo nome. Venha assim nos conduzir a separar um tempo amanhã de 30 minutos para que possamos estudar um pouco mais a tua palavra aí e lermos os capítulos 11 ao capítulo 15. Que o Senhor trabalhe no corações dos irmãos que não estão vindo, mas que o Senhor já está gerando ali um incômodo, que o Senhor já está cutucando, que o Senhor venha fazer a obra nesses irmãos. Todos nós precisamos estudar e essa é uma oportunidade muito boa de lermos e refletirmos em conjunto e assim aprendermos todos juntos. E se a gente conseguir fazer isso durante todo o nosso ano, será uma bênção. Conhecermos a Bíblia como um todo e refletirmos nela como um todo, será uma bênção, Deus. Ser conosco assim, nos abençoando, nos dando restante de noite abençoada. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês que passaram. Esqueci da oração não, tá? Tô orando aqui, orei. Amém, gente? Deus abençoe, um grande abraço a cada um de vocês. Giro lembrou o momento da oração e o Senhor esqueceu de... esqueci de colocar. Gente, eu sempre esqueço, eu nem sei por que eu faço esse slide. Eu nunca coloco ele. Você sabe aí, de todas as lives que eu faço, eu nunca coloco esse negócio, momento de oração. Mas amém, gente, amém, é assim mesmo, viu? Um grande abraço a cada um de vocês, nos vemos aqui amanhã às 9h30 para 10 horas, fica aí a partir de 9h30 atentos que eu posso estar entrando a qualquer momento, tá? A qualquer momento, 9h40, 9h45, eu posso estar entrando aí, tá? Se eu chegar em casa 9h20, 9h30 eu entro, se eu chegar 9h30, 9h40 eu entro, então depende da hora que eu chegar aqui em casa, e se eu for ou não para a igreja, bacana? Um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos vemos aqui no perfil ou amanhã na live. Fui!